igreja, não é isso? São pessoas que vêm aqui para adorar ao Senhor e está conosco neste momento de comunhão com o Senhor nosso Deus. Amados, nós vamos aqui avançando na palavra também. E mais uma vez eu queria reforçar para você aqui. Nós temos nosso culto de ensino da palavra de Deus. Deus tem falado muito nessa igreja aqui, como um pai que quer educar os seus filhos para sermos filhos do reino. Nós não somos filhos de outro reino, somos filhos do reino. E a palavra de Deus, ela nos educa para que o nosso comportamento aqui na terra, ele expresse aquilo que o reino de Deus é. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Na realidade, a palavra de Deus, ela não é do pastor, ela não é dessa igreja, ela é de Deus. Ela está aqui. E ela é liberada na medida em que o Espírito Santo vai nos revelando áreas em que precisam de ministrações específicas para a nossa edificação e para o nosso alinhamento, para o nosso ajustamento aos padrões do reino de Deus. Então, quando nós estamos aqui na casa do Senhor, nós estamos aqui nos submetendo aos padrões de Deus, para que a nossa vida reflita como é o reino de Deus aqui na terra e para que outras vidas sejam alcançadas através desta ministração. E você é levantado para ser um ministrador do reino de Deus aqui na terra. Aqui não tem menor, não tem maior, todos nós estamos na mesma condição. Estamos aqui para sermos modelados, para sermos instruídos ao formato do reino dos céus, para onde nós passarmos, nós expressarmos o que o céu é. Amados, você representa o que o céu é aqui na terra. Você entende isto? Você é o que o céu é aqui na terra. Você não representa só o Brasil, não representa só São José ou São Paulo, você representa um reino, o reino dos céus, e você aqui é um embaixador. E você é uma pessoa muito especial. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos estar tratando de um assunto hoje aqui, uma reflexão, dentro de um texto que Deus nos deu, de uma revelação que Deus nos tem dado. Nós temos trabalhado junto com outros grupos, além da igreja aqui também, onde nós temos também sido instruídos num alinhamento, eu diria, não só ministerial, nosso ministério, mas um alinhamento, eu diria, nacional, dentro de uma visão que Deus nos tem dado. E parte dessa visão nós vamos compartilhar com os irmãos aqui hoje. Não é só uma visão de alinhamento, mas é algo que Deus tem nas conversas que nós temos deste alinhamento. Estive em Brasília recentemente, tratando desses assuntos com outros movimentos que estão acontecendo no Brasil. E a ideia nossa é que a nossa igreja seja conectada aos movimentos que Deus está fazendo sobre o Brasil e sobre o mundo. Para os irmãos terem uma ideia, nós tivemos no dia 17 de agosto uma reunião a nível mundial em que nós éramos inicialmente 70 pastores orando pelas nações do mundo. Então, a liderança estava na Indonésia e nós tínhamos gente da Indonésia até a América. Todos nós estávamos orando ali, passamos 2 horas de oração junto, usando esses meios tecnológicos que temos aqui. E quando foi naquela reunião, os irmãos dos Estados Unidos disseram: pastor, orem pela gente, pastores, orem pela gente. Os Estados Unidos estão atravessando por uma fase terrível. E nós temos eleições e que parece que poderá subir um governo terrível também. A semelhança das dificuldades que vocês tiveram no Brasil, as coisas estão se potencializando aqui também nessa mesma direção. Então pediram oração para a gente, dizer: olha, nesse momento a igreja americana precisa de oração. Então, amados, nós estamos, naquele momento, nós então concordamos, no dia 11 de setembro, fazemos um clamor para a nação americana. E fomos convidados em 300 pastores do mundo. E do Brasil tinha eu, não achei mais nenhum brasileiro lá. E nós estávamos orando ali pela nação americana. E eu fiquei encantado de ver os chineses orando. Os chineses, os coreanos do norte, os irmãos nossos iranianos que são perseguidos, pessoas de países que você nem imagina, estavam lá naquele movimento de oração. No dia 11 de setembro, nós estávamos orando pelos americanos e a eleição deles ocorrerão mais ou menos no mesmo prazo das nossas eleições aqui em novembro. Então vamos estar orando, porque o que acontecer lá vai ter reflexo aqui. Eu não tenho a menor dúvida. Seja a reeleição do Trump, seja a eleição do Biden, teremos reflexos aqui.
muito sérios aqui, né? E, sobretudo, se a esquerda lá subir ao poder e que ela está disputando com muita força. Então, vamos estar orando nesse momento também. Eu quero convidar a igreja. Então, nós estamos nos conectando aqui num tema: oração pelas eleições, seja no Brasil, seja na América. A eleição na América determinará alguns padrões no mundo e que, em função de quem subir ao poder, na minha visão, é preocupante também para aqui o Brasil. É bem preocupante. Mas vamos estar orando e eu quero que essa igreja esteja conectada com esses movimentos. E depois, vou fazer uma enquete aqui na igreja. Amados, nós temos oração todos os dias também pelo Brasil, das 6 da manhã até as 8 horas. E você não é obrigado a ficar esse horário todo. Você pode entrar no horário que você puder e ficar 5 minutos lá. Se alguém quiser participar dessa oração, é através do Zoom, ou melhor, do Google Meet. É a mesma coisa do Zoom. Eu vou passar no grupo Assembleia de Deus, lideranças, e aí as lideranças podem repassar também o link. É só você entrar lá, clicar, seu rosto vai aparecer lá no computador, com o microfone, com a câmerazinha. O que você apertar ali, sai sua voz ou sai a sua imagem. E você entra no movimento de oração. Eu acho que tem gente dessa igreja participando, acho que o João Paulo está participando, né? Enfim, né? Algumas pessoas aqui estão participando, mas eu queria que a igreja entrasse lá, a partir das 6 da manhã. Né? E devo também reafirmar que 4 horas da manhã tem um grupo dessa igreja aqui, de obreiros, e que oram também juntos pelo WhatsApp. Nós estamos nessa oração desde, eu acho que janeiro, se eu não me engano. Nós estamos orando, então a partir das 4 da manhã, a gente passa uma mensagem para todo mundo, vê se está todo mundo acordado, e nós começamos a subir o monte das 4h30 até as 5h30 da manhã. E às 6 horas começa esse movimento nacional de oração, e você terá a oportunidade de orar com gente do Acre, do Amapá, do Paraná, do Mato Grosso, Tocantins, né? E é maravilhoso. Então eu vou passar nos grupos da igreja, e quando for 6 horas da manhã, ou entre 6 e 8 horas, no horário que você tiver, entra lá e participe de oração. Nós estamos orando pelas eleições, para que Deus possa abençoar a nossa nação também, e nos dar anos vindouros melhores do que os anos que nós temos vivido agora. Amados, todos nós precisamos de algo melhor na nossa nação. E a oração é aquilo que move. Você está disposto a entrar conosco nesse momento de oração? Dê um amém se você entendeu o que nós falamos aqui. Amém. Então, que bom. Vamos caminhar juntos, amados. Como nós ministramos hoje de manhã, tem certas vitórias que a igreja, que ela só vai acontecer se a igreja ela for unânime. Eu falei de manhã aqui sobre medidas de oração, sobre medidas de jejum e sobre medidas de unidade. Tem certas batalhas a nível de família e a nível de igreja e a nível de nação, nós só vamos vencer se nós estivermos em unidade. Se nós gerarmos medidas de oração, medidas de jejum e medidas de unidade. Há certas batalhas que nós não vencemos sozinho. Há certas batalhas em família que você não vence sozinho, só se houver unidade na sua família. Há certas batalhas da igreja que nós só vencemos se nós estivermos em unidade. E há certas batalhas a nível de Brasil que nós só vencemos se a igreja, o corpo de Cristo, estiver em unidade também e gerar medidas de oração e medidas de jejum. E nós estamos trabalhando nesse sentido. As trombetas do Senhor estão soando nos céus do Brasil, convocando intercessores para este tempo que eu chamo o tempo do fim. É isso mesmo, o tempo do fim. E Deus fará grandes coisas no Brasil e nós veremos isto. E tem muitas nações esperando essa centelha sair do Brasil para outras nações também. E Deus quer usar você, meu irmão, você, minha irmã, neste grande projeto de intercessão. Mas vamos à palavra de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 13, dos versículos 32 até 37, e deixa lá. E é interessante que certa vez, eu estava numa cidade brasileira, trabalhando lá, e um grupo de criminosos ousados entraram em uma unidade militar, renderam os sentinelas e levaram vários armamentos. Isso gerou uma crise, porque trocaram o comandante, colocaram o outro, teve um outro assalto e foi um negócio muito sério. Foi uma verdadeira tragédia para aquele quartel que tem responsabilidade de segurança. Ninguém esperava que esse fato pudesse acontecer, mas aconteceu. A segurança não estava devidamente preparada para enfrentar aquela situação de um grupo armado, mais poderoso do que as sentinelas, e ocasionou aquele fato ali.
Amados, muitos fatos negativos têm ocorrido também em nossas vidas por distração na vigilância. Seja em relação a nossos casamentos, nossos filhos, ministérios, igrejas, sociedade e até mesmo nação brasileira. E também falo nações. É possível que alguns de nós estejamos, neste momento, suportando severas perdas que ocorreram por falta de vigilância, seja na vida cotidiana, até mesmo na vida espiritual. Por isso, vamos refletir sobre este tema tão importante, o qual tem sido tão negligenciado nos últimos tempos. E por isso eu dou o título a essa mensagem de É Tempo de Vigilância. E para isso nós vamos tomar como base o texto que nós falamos aqui, está no livro de Marcos, capítulo 13, vai do versículo 32 até os versículos 37. Eu quero convidar a igreja para nós lermos juntos o que está escrito nesses versículos aqui, né? E o Rafa vai nos ajudar aqui no Data Show. Diz assim o texto, vamos ler todos juntos? Quanto, porém, ao dia e hora, nem o filho, senão o pai. Olhai, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, devendo viajar, ao deixar sua casa, desse autoridade aos seus servos, a cada um o seu trabalho, e ordenasse também ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. O que vos digo a vós, a todos digo, vigiai. Vamos repetir esse versículo? O que vos digo a vós, a todos o digo, vigiai. Aleluia. Amado, essa palavra é uma palavra que Jesus, ele ministrou no seu sermão profético, e tendo por título a vigilância. Mas a minha pergunta é, o que é uma sentinela? Na realidade, sentinela é um soldado armado responsável por guardar um posto, prevenindo de invasões, surpresa, ou descobrindo antecipadamente algumas manobras de pessoas mal intencionadas ou de inimigos. Nós vamos ter uma ideia do que é sentinela? Nas áreas de segurança, as sentinelas trabalham 24 horas. E para exemplificar isso, a Força Aérea é uma área de segurança também, ela cuida da segurança do país no espaço aéreo. Nós temos um sistema chamado SISEAB, que é o Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. Então, como a palavra sistema significa que engloba várias coisas. Então, engloba aviões de interceptação e de combate, engloba bases aéreas, engloba pilotos, engloba radares, engloba um monte de gente trabalhando no Brasil inteiro. Então, neste momento, nós temos o sistema de alerta no Brasil inteiro. Qualquer aeronave que entrar no Brasil, neste momento, em qualquer espaço da fronteira brasileira e pelo mar também, sem se identificar, ela vai ser interceptada por um avião que está armado. E ele vai lá para interceptar. Por que isso acontece? Porque está todo mundo em alerta. Eu passei quase 40 anos dentro da Força Aérea e boa parte do meu tempo eu estava de alerta. Então você não pode viajar, você não pode sair de casa, né? Porque hoje nós estamos em paz, então não estamos em guerra, então não se prevê que a gente vai ter uma ação beligerante imediata. Mas você fica em alerta. E lá tem uma regra, tem alerta de 30 minutos, tem alerta de 20 minutos, tem alerta de 5 minutos, e já tirei alerta aposto, você fica dentro do avião pronto. Aí a hora que soa um alarme lá, você só aperta o botão e decola, e alguém vai dizendo para você aonde você tem que ir, porque você é um sentinela que está de plantão, você está de serviço, pronto para reagir a qualquer momento. Então, sentinela é isso, é alguém que está num posto de vigilância. E é interessante, amados, que Jesus ele compara o seu povo também a sentinelas avançados. Tem coisas que elas acontecerão no mundo e que somente
num sentido avançado, é a igreja identifica. Não é o político que vai identificar, não é o homem bem-sucedido financeiro que vai identificar, mas é a igreja. Então, Jesus Cristo colocou cada um de nós aqui como sentinelas em postos avançados. Então, pode ver que muitas coisas, antes de acontecer no Brasil, os sentinelas já sabiam. Há 2 anos atrás, Deus liberou uma palavra para os sentinelas acerca de que estava vindo um vírus aqui nesse Brasil. Quem que sabia disso? Levanta a mão assim. Quem sabia disso? Há 2 anos atrás. Deus já tinha liberado. Por quê? Sentinelas que estavam orando e Deus disse, olha, atenção, está chegando um inimigo aqui. Um inimigo chamado vírus. E que vai afetar muita gente no mundo inteiro. Amados, então Jesus, quando ele nos trata como sentinelas, ele está dizendo, eu quero mostrar para vocês aonde o inimigo está agindo antes que todo mundo perceba. Olhe bem, Jesus está nos chamando para sermos sentinelas e dizendo para nós, eu quero que vocês estejam alertas, porque eu vou mostrar para vocês a ação do inimigo antes que o mundo perceba. Pode ser o mundo político, pode ser o mundo econômico, pode ser o mundo espiritual, pode ser o mundo que seja. Isso é muito importante. Então o Senhor espera que o seu povo esteja na posição de sentinelas que observem, área de observação, a família, a igreja, a cidade. E veja bem, todo sentinela, ele tem um território aonde ele observa. Cada um aqui está colocado numa posição estratégica de observação. A irmã pode dizer, mas onde eu estou? Você pode ser uma sentinela dentro da sua casa. Né? Obreiros, você é uma sentinela aqui nesta igreja. Né? Jovens, vocês são sentinelas também lá nas universidades, nos postos de trabalho onde vocês estão. Ah, pastor, mas eu trabalho numa casa de família e tal. Você é uma sentinela lá. O fato é que o Senhor Jesus, ele nos levanta para sermos sentinelas desse tempo de hora final. Todos aqui são chamados para sermos sentinelas em alguma área onde Deus nos colocou, e eu chamaria essa área de área estratégica. Essa palavra, amados, é uma palavra de reflexão, é uma palavra que está conectada à vida da igreja, para que nós possamos entender melhor o nosso papel nesse tempo de dificuldade que nós estamos atravessando. Você tem um território onde você foi estabelecido como sentinela. Você pode dizer para alguém que está perto de você, você é uma sentinela, não dorme não. Você é uma sentinela, pode dizer bem alto, não dorme não, porque senão eu posso estar correndo risco. Amado, se alguém estiver dormindo, nós podemos estar correndo risco. Se uma sentinela dorme num quartel, né, você corre risco. Se uma sentinela dorme num posto, onde tem aí o caixa forte, alguma coisa do banco, aquele banco está correndo risco. Onde tem um sentinela dormindo, aí tem uma vulnerabilidade. Isso é muito importante. O problema é que hoje há uma sonolência na igreja. Há uma sonolência no meio do povo de Deus. E essa sonolência, amado, tem colocado muitas sentinelas distraídas. Então, muitos postos, muitos territórios, eles estão desguarnecidos, porque as nossas sentinelas estão dormindo ou sonolentas. Às vezes a sentinela da família, a sentinela na igreja, a sentinela em vários lugares, sentinelas na oração. E vou dizer aqui para os irmãos aqui, o que ocorre quando as sentinelas dormem numa nação. Vocês perceberam que a esquerda cresceu no país de uma forma poderosa? Sabe por quê? Sentinelas dormindo. Não perceberam isso, que começou lá atrás. No início dos anos 2000, tinha um projeto, e esse projeto em 2003 começa a ser implementado, as sentinelas dormiram. E aí depois nós falamos assim, estamos virando um país socialista, porque os sentinelas estavam dormindo. Interessante isso. Você olha, por exemplo, as universidades hoje brasileiras estão quase todas na mão de reitores de esquerda radical. E tem um partido político que se encarregou dessa estratégia. E hoje você fala, mas como é que pode? A jovem entra na universidade, 2 meses já mudou a cabeça, já disse que é socialista, quer chutar tudo, quer pichar muro, não sei o quê. O que é isso? Por que você entrou lá? Sentinelas na área da educação estavam dormindo.
Mas na escola de primeiro grau, segundo grau, ideologia de gênero, a cartilha pornográfica, não sei o que e tal. Sentinelas dormindo. Não estou entendendo o que está acontecendo. Quando uma sentinela dorme, essas coisas vão entrando. Aí fala, mas a nossa mídia está toda de esquerda, está toda assim, fala mentira o tempo inteiro. Porque os sentinelas dormiram. E a mentira entrou para dentro dos nossos meios de comunicação. Fake news e outras coisas mais. Amados, a gente olha e fala assim, mas olha como é que está o Supremo Tribunal Federal, a nossa justiça está toda virada, ninguém acredita mais. Porque os sentinelas dormiram. Os níveis de divórcio aumentaram, aquela coisa toda complicou na família, porque isso acontece? Sentinelas dormindo. A igreja se enfraqueceu porque era assim no passado e não é mais. Sentinelas dormindo. Você está entendendo, meus irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A gente olha na área da cultura, na área do entretenimento, por que hoje em dia a área da cultura está cheia de pornografia e de moralidade no meio? Sentinelas dormiram. Por que a cultura está toda complicada, as músicas de hoje, etc. Tal? Sentinelas dormiram. Por que o Queer Museu, aquele negócio lá de homens nus dentro de museu, criança apalpando, um negócio horrível do inferno, por que isso aconteceu? Sentinelas dormiram. Amados, isso é muito sério. A palavra que Jesus ele traz para nós aqui, no sermão profético que nós lemos, ele tem dois sentidos. Ele tem um sentido escatológico, que fala do final dos tempos, mas ele também tem uma aplicação do dia a dia de hoje. Jesus está chamando a mim e a você, seja olhando para o futuro, quando Jesus virá, seja para os dias de hoje, a mensagem é uma só. Você tem que estar vigilante, você é uma sentinela de Deus aqui na terra. Você é uma sentinela de Deus na sua família, você é uma sentinela de Deus nessa igreja, você é uma sentinela de Deus para esta nação. Meu irmão, minha irmã, é hora de nós despertarmos do profundo sono e assumirmos o nosso posto de sentinela e observar o que está acontecendo no nosso território. Nós não podemos ficar numa televisão assistindo, dizendo, realmente, né? Aí voltamos, passamos um zap para todo mundo, você viu? Isso não é postura de sentinela. A sentinela, ela viu antes, mas como ela vê antes? Porque ela tem medidas de oração, ela tem medida de jejum, e Jesus revela aonde está o inimigo com muita antecedência, antes que os danos começam a acontecer. Nós temos que entender, amado, que o Senhor Jesus está preparando a igreja para entrar num campo de batalha, onde só vai ter sucesso as ações estratégicas dadas pelo céu. Aqui cai todo teólogo arrogante, dono da linha A, da linha B. O que prevalece no campo de batalha são as estratégias dadas pelo Deus que habita nas alturas, Senhor dos senhores. E você tem que entender isto. Nós estamos num culto de domingo, amados, mas eu queria uma mensagem assim, pastor, para começar uma segunda-feira. Amados, aqui não é um spa, e esse pastor não é um coach, já falei isso. Eu sou um pastor e que estou ministrando debaixo da revelação do Espírito Santo de Deus, que Deus está te chamando para ser sentinela na tua casa, sentinela no seu trabalho, sentinela no seu território. Deus quer que você se levante e vá para o seu posto de sentinela hoje. Essa é a palavra de Deus para a igreja nesta noite. É como Jesus disse, mas aquele dia, dentro da visão escatológica, aquele dia, hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então o trabalho da sentinela está aqui, vigiar e orar. Vigiar. Vigiar, amados. A Bíblia diz, vigiai, para que não caiais em tentação. Vigiai. Vigie, meu irmão, vigie, minha irmã. Quantos danos, e a gente como pastor de igreja, você tem que ministrar danos em muitas áreas da vida das pessoas, e você vai ver que às vezes lá atrás, há 2 anos, há 5, 10, há muitos anos atrás, uma sentinela falhou.
e de repente o dano aparece anos depois, mas você percebe que lá atrás uma sentinela não percebeu. Que o inimigo estava rondando o território dele. O território pode ser seus filhos, pode ser seu casamento, pode ser seu ministério, pode ser uma igreja. A área do seu território estava sendo vigiada pelo inimigo e o sentinela estava em sonolência e não percebeu. E Jesus está trazendo esse assunto, e está dizendo aqui, o trabalho do sentinela é olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Essa palavra aqui, ela tem aplicação dupla. Ela tem aplicação escatológica e ela tem aplicação para os dias de hoje também. E Jesus continua dizendo, é como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se pela manhã, porque vindo de improviso não vos ache dormindo. E estas coisas vos digo, e digo-as a todos, vigiai. Parece uma palavra que não é muito atrativa, mas Senhor, é mais uma carga sobre mim, eu vou ter que sair daqui agora com as minhas antenas ligadas. Como é que eu faço isso mentalmente? Na medida em que você se aproxima do trono de Deus, você coloca a sua vida no altar, o Espírito Santo vai ativando antenas em você, que você começa com o seu radar a ver aquilo que ninguém está vendo. Deus quer fazer isso com você, marido, com você, esposa, com você, líder, com você, obreiro, com você, jovem, com você, criança, você, adolescente. Deus quer levantar aqui, amados, um exército de sentinelas. Que veem aquilo que o mundo não vê, pela revelação do Espírito Santo de Deus. E essa revelação vem na medida em que eu me aplico, eu gero medidas de oração, medidas de jejum e, como igreja, medidas de unidade. Vigilância. Nós temos que vigiar todos os momentos. A gente estava vindo agora aqui para a igreja, numa área que só tinha eu e um outro carro. E a gente levou uma fechada ali, né? A gente estava atento, porque eu via que a pessoa estava dirigindo de uma forma um pouco estranha, entrou numa curva, passou um pouco para o outro lado. E eu ultrapassando, daqui a pouco eu falei, vou ver o que vai acontecer. Volta de novo. Tem que estar alerta. Se você não estiver alerta, bate. Você tem que estar atento, sentinela. Sentinela tem que estar atento. Vou dizer uma coisa, amados. São coisas particulares da vida da gente, familiar. Quantas vezes Deus tem nos despertado de madrugada, todo mundo de pijama orando? Clamor de guerra, dentro da minha casa. Por quê? Deus sabe que nós estamos conectados a um mundo espiritual e que a hora que você está deitado, soa o alarme lá no céu, levanta agora porque o inimigo está indo para a sua casa. Quem já teve essa experiência aqui? Levanta a mão assim, ó. Ó, várias pessoas aqui. Então não estou falando sozinho, não estou falando novidade aqui. Porque você é um sentinela. Deus está dizendo, está indo gente para o seu território, está indo um agente do mal para o seu território. Nesta madrugada, pode ser 2 da manhã, pode ser 3 da manhã, e você é despertado porque você é um sentinela. E lá em casa, alguém dá um alarme. Vamos levantar agora para orar. Levanta todo mundo de pijama, vamos todo mundo orar, clamar ao Senhor aqui. E é assim, porque nós somos sentinelas. E toda vez que um sentinela falha, nós encontramos uma série de problemas. Vamos ver aqui, por exemplo, você pega o livro de Apocalipse, no capítulo 3, os versículos de 1 até 3. A palavra aqui, ela trata de uma igreja chamada Igreja de Sardes. Essa igreja, ela teve sérios problemas, porque esta igreja, ela falhou nesta área. Diz assim a palavra, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz o que tem os 7 espíritos. Aqui fala do conhecimento pleno de Deus. E aquele que tem as 7 estrelas, fala que Deus tem o controle. Estrelas aqui são as igrejas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. O próximo lá, Rafa. Sê vigilante e confirma o resto que está para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei.
essa igreja estava nesta condição porque faltou vigilância. Uma igreja que ela recebeu um diagnóstico da parte do Senhor Jesus, extremamente desfavorável, pela condição que ela se encontrava, dizendo, não achei as tuas obras perfeitas. Porque essa igreja relaxou na vigilância. É o que está no texto aqui. Veja, quando a igreja relaxa na vigilância, o que acontece? O inimigo ele entra no meio dela e lança algumas sementes no meio dela. E essa semente vai destruindo a fé, vai destruindo a alegria, vai destruindo a unidade, vai destruindo o amor, vai destruindo o casamento, vai destruindo famílias, vai destruindo tudo. Falta de vigilância. Vemos aqui, então, um exemplo. Uma igreja e que ela recebe um diagnóstico triste, eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Porque o agente que entrou dentro daquela igreja era um agente astuto. E ele provocou danos naquela igreja e que o sistema de vigilância da igreja não estava ativado adequadamente para identificar que o inimigo, ele agia dentro daquele corpo de fé, chamado igreja. Amados, estamos chegando ao final da nossa ministração de hoje. Mas eu quero dizer que nós somos chamados para sermos sentinelas da última hora. Você foi chamado para ser sentinela da última hora. Na sua vida pessoal, família, igreja, sociedade. Quando eu falo de sociedade, é na política, na educação, na justiça, na imprensa, na mídia, na cultura, no entretenimento. Todos nós aqui temos um território para cuidar. E uma nação também. Sentinelas dão alertas para o clamor e para a ação. Amados, eu estou lutando para tentar conectar essa igreja aqui nesses movimentos de oração. Por quê? Deus está falando com os sentinelas o que está acontecendo e o que irá acontecer nos próximos tempos. Nós não podemos ser pegos de surpresa de, aconteceu tal coisa e eu não sabia. Se você não sabia, porque você era um sentinela que estava distraído. Deus está convocando os sentinelas hoje, para cada um assumir seu posto no seu território. E, amados, não vamos deixar que a sonolência venha nos tirar do alerta necessário para que possamos exercer a nossa função de sentinelas no território que Deus tem nos dado. Estamos encerrando essa ministração. Lembra daqueles criminosos que entraram naquele quartel que eu falei no início aqui? Porque, na realidade, os sentinelas lá falharam. O Senhor Jesus nos comissiona como sentinelas em algum território. Tome posse desta responsabilidade e não deixe o inimigo minar o território que está sob tua responsabilidade. Não deixe o inimigo minar territórios que estão sob tua responsabilidade. Quando você entender essa mensagem, dê um amém aqui. Essa mensagem, amados, é uma mensagem que Deus está levantando uma igreja estratégica para os últimos tempos. A igreja estratégica ela tem que começar a entender a linguagem pela qual o Espírito Santo está ministrando sobre as nossas vidas aqui. A linguagem, amados, nós estamos usando uma linguagem aqui de exército. Porque quem comanda-nos é o Senhor dos exércitos. E ele passa para a igreja numa linguagem daqueles que se alistaram no exército dele, do Senhor dos exércitos. E todos os alistados no exército do Senhor Jesus têm função de sentinela. Em algum território, em alguma área. Não deixe o inimigo entrar na área de tua responsabilidade. Pode ser o seu ministério aqui na igreja, o grupo que você lidera, pode ser a sua família, enfim, pode ser a igreja como um todo, o nosso ministério como um todo. O fato é que o Senhor Jesus está dizendo, eu quero levantar sentinelas. Vamos ficar de pé, amados, estamos encerrando agora. Eu quero ser um sentinela melhor do território que Deus me deu. Amado, o sentinela é o primeiro que tem contato, pelo menos visual, ele identifica o inimigo. E ele dá o alerta. E o alerta é, irmãos, vamos orar, vamos clamar, vamos jejuar, porque o Senhor nos dará a vitória. Não estão entendendo por que nós começamos esse movimento de oração aqui na igreja? Os 21 motivos há 2, 3 anos atrás?
Não estão entendendo? Não estão entendendo por que nós ministramos tratando de reino de Deus aqui há 5 anos atrás, vai fazer 6 anos? Porque, amados, eu sou um sentinela e Deus me levantou para dizer, mostra o meu reino, senão as pessoas vão se confundir com outras coisas. Quando Deus nos levanta aqui para estarmos envolvidos no movimento de oração desta igreja, é Deus nos chamando como sentinela, dizendo, chame o meu povo para orar, que eu estou chamando os sentinelas. Porque ondas virão e o alerta é dado primeiro para a igreja. O alerta não vai lá para o presidente da República, não vai para a Câmara dos Deputados, não vai para o Senado. O alerta primeiro vem para a igreja. Amados, eu e você temos uma responsabilidade do que acontece na área do nosso território. Você tem responsabilidade com o teu território. Não saia daqui dizendo, não tem nada a ver, porque é exatamente assim que o inimigo quer, que você não perceba os movimentos dele, mas você foi levantado para ser um sentinela de Jeová, para identificar os movimentos dele, através da oração e do jejum, e a revelação do Espírito Santo vem. Jesus, ele nunca foi enganado por ninguém. Ele chega naquela sinagoga, tinha uma mulher lá, 38 anos curvada, ele olha e fala, é demônio. Estava no meio de uma comunidade religiosa, que acostumaram-se a ver aquela mulher 38 anos doente. É assim mesmo, vamos arrumar uma explicação. É genético, é não sei o que lá, isso não tem cura. E a mulher está lá curvada há 38 anos. Nenhum sentinela identificou o que estava acontecendo. Aí chega Jesus no dia de sábado lá, diz, mulher, hoje é dia da tua saúde, chegou. E a mulher curvada fica de pé, glorifica a Deus, e todo mundo que eram sentinelas que dormiam, começaram a criticar Jesus. Podia ter feito isso no outro dia, vai fazer isso no sábado. Eram sentinelas que estavam com os olhos fechados, não estavam enxergando o que estava do lado deles, dentro de uma igreja. Esse modelo acontece nos dias de hoje também. Tem muitas pessoas que não estão enxergando o que está acontecendo, criticam ainda. Esse pastor só pensa em orar, não sei o que e tal. A gente podia fazer isso, podia fazer aquilo. Amado, eu sou o sentinela. Eu estou defendendo o meu território que o Senhor me levantou. E Deus quer te levantar também como sentinela. Cuide do seu território. É tempo, amado, de nós acordarmos do nosso profundo sono e assumirmos a nossa responsabilidade. Eu não posso estar aqui na igreja com meia responsabilidade. Ah, irmão, eu vou no meu posto quando der. Não interessa, eu sou sentinela do Senhor e aonde o Senhor me levantar, eu estarei ali. Lembre de uma coisa, sentinela corre risco. Quando alguém quer entrar numa área que ela é de segurança, a primeira coisa que o pessoal identifica é onde estão os sentinelas. Porque neutralizando o sentinela, você entra. E amados, Deus nos levantou a mim e a você como sentinela, e nós vamos para a posição que Deus nos colocar. O Senhor é conosco. Deus não levantou a gente aqui para fazer coisas leves. Deus nos levantou para um tempo de guerra em que os sentinelas têm que estar todos acordados e bem acordados. A munição que nós temos para esta batalha chama-se unção do Espírito Santo de Deus. Quando você está na unção, amado, você vai para o seu posto. Num quartel tem local que é mais tranquilo, tem local que é distante. Os quartéis são longos, são grandes. E aí você está num posto longe. E às vezes Deus levantou aqui agora um de nós e colocou a gente num posto longe. Eu quero ser um sentinela melhor. Quero ver mais longe. Eu quero armas mais potentes também para lutar, pegar o inimigo mais longe. Você quer isso também? Você papai, você mamãe, você líder, você quer isso também? Você jovem, no seu território que você tem lá na universidade, no seu ambiente de trabalho, você quer isso também? Você adolescente, você quer isso também? É tempo de guerra, amados, nós não estamos brincando mais. Acabou o tempo de que essa pregação é para alguém. Acabou esse tempo. Esse tempo acabou. Aleluia. Deus está nos chamando, amados, para um compromisso para aqueles que vão fazer esta guerra.
a guerra da família, a guerra do ministério, a guerra com os jovens. Deus está listando aqui agora quem são os sentinelas para receber a unção, a autoridade para guerrear nesse negócio. Chega de sermos crentes mais ou menos. Chega de sermos servos de Deus meia boca. Isso não resolve a parada da guerra. Eu confesso para os irmãos, eu estou cansado, sim. Bem exausto. Porque eu guerreio de dia e de noite. Deus sabe das minhas batalhas. E também por esta igreja aqui. Eu não tenho dado sono aos meus olhos porque eu sou sentinela. Confesso para os irmãos, eu estou cansado. Mas é o Senhor quem renova minhas forças nas madrugadas. Porque eu sou sentinela, amados. Então nas madrugadas eu vou dizer, Senhor, eu estou exausto. Renova minhas forças. E o Senhor renova as forças e a gente volta para o posto de novo. É desse jeito. Amados, o inimigo está rondando essa igreja há muito tempo. O inimigo está rondando a tua família há muito tempo e às vezes você não está percebendo. O inimigo está rondando ministérios de pastores aqui há muito tempo e você não está percebendo isso. Acorda, meus irmãos. Acorda e assuma o seu posto, o seu território. Não deixa que o inimigo entre no teu campo de lentilha. Não adianta depois, pastor, deu tudo errado, olha a minha situação, olha isso, filho, aquela situação. Irmãos, esse pastor aqui ouve gente daqui, de fora daqui, de tudo quanto lugar para onde a gente passa. E um só é o problema. Um sentinela não observou o seu território. Quando você vê um pastor caiu, porque ele não observou o seu território. Não observou. Nós temos exemplo muito perto da gente. Que o Senhor nos tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor levante-nos em responsabilidade e autoridade para o exercício do serviço de sentinelas. Como diz a palavra aqui, a todos vigiai. Jesus disse, e as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai, vigiai, vigiai. Vamos orar ao Senhor nosso Deus agora. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi liberada na revelação do teu Espírito para a tua igreja. Tu sabes como o inimigo tem causado danos de alta monta na vida pessoal, na vida ministerial, na vida familiar, na vida de igrejas e também em muitas áreas da nossa sociedade. Mas quando nós fazemos uma retrospectiva estratégica, nós observamos que os sentinelas falharam. Às vezes nós fomos fazer festas quando devíamos estar defendendo os nossos territórios. Às vezes nos distraímos com tantas coisas humanas e até mesmo nos tornamos conflituosos, enquanto o inimigo está simplesmente usando de estratégias para lançar danos sobre as nossas vidas, colocar armadilhas para a fé do teu povo, para o ânimo do teu povo, para a visão do teu povo, para a alegria do teu povo e a paz do teu povo. Chegamos até aqui, Senhor, cansados, porque nossos olhos não conseguem perceber que há um inimigo agindo e nós às vezes estamos muito sonolentos para entender que a trombeta do Senhor toca, chamando os sentinelas a um posicionamento de responsabilidade. Pai, mas nesta noite nós nos levantamos e nos colocamos na tua presença para pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas negligências, Senhor, pelas nossas fraquezas, pela dureza do nosso coração em dar ouvido à tua voz. Mas nesta noite o Senhor nos convoca pelo teu amor mais uma vez, para que nós assumamos os nossos postos nos nossos territórios, Senhor. Pai, vem revestir esta igreja com a tua graça, com o teu poder. Ó Deus amado, desperta aqueles que dormem para assumirmos posicionamentos, porque é tempo, Senhor, ó Deus, de ação estratégica, é tempo do fim, e o Senhor está nos chamando nesta noite para sermos vigilantes. Pai, não queremos cair nos mesmos erros da igreja de Sardes, onde nossos irmãos não vigiaram e receberam uma palavra do Senhor de reprovação,
Ó Deus, porque muitas coisas entraram naquele território e causaram danos àquela igreja e que desagradou muito ao Senhor. E eles falharam na vigilância. Nós não queremos falhar, meu Deus. Nos ajuda, Jesus. Eu tenho lutado aqui, Senhor. Mas levanta, Pai, sentinelas, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, novos convertidos, obreiros, líderes, Senhor. Levanta, Pai, na responsabilidade e na unção, no despertamento do Espírito Santo, para defendermos os territórios, Pai, nossa família, nossa igreja, nossa cidade e a nossa nação, Senhor. Pai, recebe a nossa oração. Desperta-nos para esta realidade. Ó Deus amado, em nome de Jesus, repreende todo espírito, Senhor, que se levanta contra esta palavra. Repreende, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, dá sinais nesta igreja que esta palavra é tua, ela não é minha. Louvado seja Deus, para que todos saibam que o Senhor ama este povo e que a palavra aqui é revelada, ela não é produto da mente humana, Senhor. Pai eterno, visita cada um de nós e enche-nos, Senhor, de consciência acerca da nossa responsabilidade neste tempo. Desperta a igreja, Senhor, desperta os que dormem, desperta líderes que dormem, obreiros que dormem, desperta, Senhor, famílias que dormem, Senhor, enquanto o inimigo vai semeando, Pai, vai semeando, ó Deus amado, tantas sementes malignas no nosso meio. Levanta sentinelas que deem alertas, Pai. Levanta homens e mulheres de oração nesta igreja, que entre nesse movimento que está acontecendo, porque a trombeta do Senhor está chamando. Ó Deus eterno, fica conosco, Pai, e abençoa cada família desta igreja, e nos despede agora na Tua paz. É a minha oração que faço, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, lembrando que domingo que vem é a ceia do Senhor. Eu preciso de toda a igreja aqui para dar uma palavra para a igreja. Domingo que vem, sábado que vem, 8 horas, reunião com os nossos diáconos para complementar aquela capacitação diaconal. E logo após o culto aqui, professor de escola dominical, rapidamente fale com o evangelista Paulo, que ele tem uma mensagem para vocês também. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações eternas do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre esta igreja. E todos que recebem esta palavra diz: Deus abençoe você, meu irmão, Deus abençoe você, minha irmã. Tenha uma semana de bênção na presença do Senhor nosso Deus.